Galera, antes de começar a aula, quero dar um recadinho rápido para vocês, que nós estamos aí com as inscrições abertas para acesso ao portal Eduquinova. Se você não conhece o nosso portal, aqui nós temos videoaulas das principais matérias específicas para o ciclo básico de engenharia Unip. Ou seja, aquela matéria que seu professor passou na sala de aula, que você perdeu, que você não entendeu ou que você está com dificuldade, nós ensinamos aqui no portal Eduquinova. Por exemplo, nós temos aqui aulas do primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. Vindo aqui no quarto semestre, você vai ter acesso a aulas de complementos de física, dinâmica dos sólidos, equações diferenciais, fenômenos de transporte. Selecionando a matéria, você vai abrir aqui um leque de aulas, onde você pode selecionar qual você quer assistir no momento. Por exemplo, a gente está com a aulinha de movimento harmônico simples. É só clicar na aula e assistir aí onde, como e quantas vezes quiser. Beleza? É a matéria resumida aí do que você precisa para fugir do DP esse semestre. Além disso, pessoal, a gente disponibiliza lista de exercícios para NP1, NP2 e exame, para você estudar de uma maneira bem mais rápida e objetiva. Se você quer saber como funciona o nosso portal, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link onde você vai encontrar informações como quais matérias estão disponíveis, a opinião de quem já assinou e alguns exemplos de aulas. Então, se você tem interesse em participar, não deixe de dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição, beleza? E lembrando, pessoal, que aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo você vai encontrar também lista de exercícios para download com a matéria resumidinha aí da NP1, beleza? Bom, então vamos para a aula. Fala galera, nós estamos iniciando mais uma aulinha de mecânica. O tema dessa aula será um movimento harmônico simples. Bom, para exemplificar aí o movimento harmônico simples, né? Vamos imaginar que a gente tem um corpo aí sustentado por uma mola. E a gente vai esticar essa mola aí a uma determinada amplitude. Quando eu soltar esse corpo, ele vai retornar com a mesma amplitude em relação ao ponto de origem. E vai ficar aí repetindo esse movimento, né, por um tempo indefinido, né, se a gente desconsiderar aí a resistência do ar e as outras resistências que a gente possa ter aí no sistema. Beleza? A gente tem aí uma relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Se a gente imaginar aqui uma partícula em uma trajetória circular, né, a gente vai ver que a gente consegue projetar essa trajetória em um movimento harmônico simples, sendo que cada ponto da trajetória circular a gente vai projetar aqui no eixo X, né? Dessa forma a gente vai ter aí uma relação entre esses dois tipos de movimento. No movimento harmônico simples, a posição, que é o x, vai ser dada pela amplitude, que é o a, vezes o cosseno de ômega, que é a pulsação, vezes o tempo mais φ0, que é a fase. A velocidade vai ser dada pela derivada da posição, né, x', que vai ser igual a menos a amplitude vezes a pulsação, vezes o seno de ômega t, ômega que é a pulsação vezes o tempo, mais φ0 que é a fase. E a aceleração vai ser a derivada da velocidade ou a derivada de segunda ordem de x, que vai ser igual a menos a, que é a amplitude, vezes a pulsação ao quadrado, vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo, mais a fase. E a gente vai ter também a equaçãozinha de Torricelli, para o movimento harmônico simples, que vai ser igual a velocidade ao quadrado, igual a ômega ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado, menos x ao quadrado. Beleza? Então, só retomando aí. A é a amplitude, ômega a pulsação e φ0 a fase. Beleza? Que seria aqui a fase inicial, né? A gente vai ter também o período. O período vai ser dado por 2π sobre ômega. O período vai ser o tempo para uma oscilação. Vai ser dado por 2π sobre o ômega e vai ser calculado em segundos. Beleza? Bom, vamos aí para o item 1 então. Um exemplo bem simples de como a gente vai utilizar essas equações. Um ponto P executa o movimento harmônico simples segundo a equação x igual a 6 vezes o cosseno de 3π mais π sobre 3. Determinar a fase inicial, a pulsação e o período. Bom, na equação aí que ele deu para a gente, na equação do movimento harmônico simples, a gente já consegue identificar algumas coisas que ele pediu, né? Se a gente analisar a equação, a gente vai ver que 3π é a pulsação e π sobre 3 é a fase inicial. Então, a gente pode dizer que a fase vai ser igual a π sobre 3 radianos e a pulsação vai ser igual a 3π radianos por segundo. Galera, sempre muito importante, tá? Sempre que estiver trabalhando com movimento harmônico simples, mudar a calculadora para radianos. Beleza?
O período que ele também está pedindo vai ser igual a 2π sobre ômega. Vai ser igual, então, a 2π sobre 3π. Vou cortar o π. Vai ficar período aí de 2/3 de segundo. Beleza? No item B, ele vai pedir aí a elongação x, a velocidade v e a aceleração α. No instante t igual a 2 segundos. Bom, então aqui a gente tem a amplitude igual a 6, que a gente vai pegar ali na equaçãozinha que ele deu para a gente. A pulsação igual a 3π e a fase igual a π sobre 3. A elongação, aqui no caso seria o x, né? Que é a posição, vai ser igual a 6 vezes o cosseno de 3π vezes o tempo, mais π sobre 3. A gente vai substituir aí o valor do tempo, né? Ele deu aí um tempo de 2 segundos, vai ficar 6 vezes o cosseno de 3π vezes 2, mais π sobre 3. A gente vai encontrar aí um x igual a 3 centímetros. A velocidade v, a velocidade vai ser dada por menos a amplitude vezes a pulsação vezes o seno da pulsação vezes o tempo mais φ0. A gente vai ter aqui então menos 6, que é a amplitude, vezes 3π, que é ômega, vezes o seno de 3π, vezes 2, que vai ser o tempo, instante que ele deu aqui para a gente, mais π sobre 3, que é a fase inicial. A gente vai encontrar uma velocidade de menos 48,97 cm por segundo. E por fim, a aceleração vai ser dada por menos a amplitude, vezes o ômega ao quadrado, vezes o cosseno de ômega-t mais φ0. Vai ficar 6 vezes 3π, que é o ômega, ao quadrado, vezes o cosseno de 3π vezes 2, que é o tempo, mais π sobre 3, que é φ0. A gente vai encontrar uma aceleração de menos 266,47 cm por segundo ao quadrado. Vocês devem estar estranhando as unidades, né, galera? Mas a gente está utilizando aí o sistema CGS, que é o centímetro grama segundo, beleza? No caso desse exercício aqui. Tá bom? Bom, então vamos aí para o exercício 2. No item 2, uma partícula executa MHS com período de oscilação de 16 segundos. Quando o tempo é igual a 2 segundos, a partícula passa pela origem. Quando o tempo é igual a 4 segundos, sua velocidade é de 4 metros por segundo. Determinar a fase inicial do movimento. Bom, o exercício está dando aí para a gente o período, que é de 16 segundos. Ele diz para a gente que quando o tempo é igual a 2 segundos, x vai ser igual a 0, né? A gente vai ter aí quando a partícula passa pela origem. E para o tempo igual a 4 segundos, a gente vai ter uma velocidade de 4 metros por segundo. Bom, se ele deu para a gente o período, a gente já consegue encontrar aí a pulsação. O período é igual a 2π sobre a pulsação. A gente vai encontrar aí que o ômega vai ser igual a π sobre 8 radianos por segundo. Então, o que a gente vai fazer é substituir aí alguns valores que a gente já tem para quando o tempo é igual a 2 segundos na equação x. Então, aqui a gente sabe que para t igual a 2 segundos, x igual a 0. Então, substituindo, x vai ser igual a 0, a amplitude a gente ainda não tem, vezes o cosseno de ômega, que a gente já descobriu, π sobre 8, vezes o tempo, que é 2 segundos, mais φ0. A gente pode cortar aqui o 8 com 2, vai ficar 0 igual a amplitude vezes o cosseno de π sobre 4 mais φ0. Galera, aqui a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque tem um macetezinho aqui. Olha, a gente tem uma multiplicação entre dois termos que tem resultado igual a 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um desses dois termos tem que ser igual a 0, né? Se eu estiver multiplicando dois números e o resultado for 0, um desses dois números tem que ser igual a 0. Ou seja, a amplitude tem que ser igual a 0 ou o cosseno de π sobre 4 mais φ0 tem que ser igual a 0. A amplitude não pode ser igual a 0, né? Se tiver amplitude igual a 0, a gente não tem movimento. Então, o cosseno de π sobre 4 mais φ0 tem que ser igual a 0. Bom, como a amplitude então é diferente de 0, a gente pode dizer que o cosseno de π sobre 4 mais φ0 vai ser igual a 0. Ou seja, o cosseno desse ângulo aqui, ó, que é π sobre 4 mais φ0, tem que ser igual a 0. A gente vai analisar o círculo trigonométrico agora para ver quais ângulos tem cosseno igual a 0. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o círculo trigonométrico. Uma volta completa, né, igual a 2π. Então, a gente tem aqui π sobre 2, que é 1/4 de volta. Π, que seria meia volta. 3π sobre 2 e 0. Beleza? Bom, se a gente jogar o valor 0 aqui no eixo do cosseno, a gente vai ter aí dois valores de ângulo, que seria π sobre 2 e 3π sobre 2. Então,
π sobre 2 e 3π sobre 2 tem cosseno igual a zero. Ou seja, π sobre 4 mais φ0 ou tem que ser igual a π sobre 2, que nesse caso aqui a gente teria φ0 igual a π sobre 2 menos π sobre 4, né? Vou passar aqui o π sobre 4 para o outro lado. E a gente teria φ0 igual a π sobre 4 radianos. Ou então, a gente teria aí π sobre 4 mais φ0 igual a 3π sobre 2. Nesse caso, a gente teria φ0 igual a 3π sobre 2 menos π sobre 4. A gente teria aí φ0 igual a 5π sobre 4 radianos. Bom, galera, agora a gente vai ter que decidir aí qual desses dois valores a gente vai usar para a fase. E a gente vai utilizar aí a equação da velocidade para determinar isso. A velocidade é dada por menos a amplitude vezes a pulsação vezes o seno de ômega-t mais φ0. A gente tem alguns valores aí para a velocidade, né? A gente já tem o ômega, que é π sobre 8, e o exercício diz aqui para a gente que para quando o tempo é igual a 4 segundos, a velocidade é igual a 4 metros por segundo. Então a gente vai substituir esses valores aqui na equação. A velocidade vai ser igual a 4, vai ser igual a menos amplitude vezes o ômega, que é π sobre 8, vezes o seno de π sobre 8, vezes 4, que seria o tempo, mais φ0. A gente vai ter aí, então, que 4 vai ser igual a menos amplitude, vezes π sobre 8, vezes o seno de π sobre 2, né? A gente simplificou aqui, mais φ0. Galera, outro ponto muito importante do exercício, mais um joguinho aí de sinais. Olha só, aqui a gente tem uma multiplicação entre um número negativo, que seria a amplitude, um número positivo, que seria π sobre 8, e o seno de π sobre 2 mais φ0. Bom, se a gente tem aqui um número negativo que multiplica um número positivo, automaticamente a gente vai ter que ter aí outro número negativo aqui no seno de π sobre 2 mais φ0 para que o resultado dessa multiplicação dê um número positivo. Deu para entender? Aqui a gente tem um número negativo menos com mais um sinal negativo com sinal positivo daria um sinal negativo. Então aqui a gente precisa de outro sinal negativo para que o resultado seja um número positivo. Meio confuso, né? Mas é bem simples de entender, tá bom? Então a gente sabe que o seno de π sobre 2 mais φ0 tem que ser um número negativo para que essa equação seja verdade. O que a gente vai fazer é substituir os dois valores que a gente encontrou para φ0 e determinar qual vai dar um resultado negativo. Então aqui, por exemplo, a gente encontrou que φ0 pode ser igual a π sobre 4. Então vai ficar seno de π sobre 2 mais π sobre 4, que vai ser igual ao seno de 3π sobre 4, que vai ser igual a 0,707, um número positivo. Outro valor que a gente encontrou para φ0 foi 5π sobre 4. Então, substituindo aqui, vai ficar seno de π sobre 2 mais 5π sobre 4, que vai ser igual a seno de 7π sobre 4, que é igual a menos 0,707. Então, a gente tem aqui que φ0 vai ser igual a 5π sobre 4, porque esse valor vai dar aqui para a gente um resultado negativo, e o seno de π sobre 2 mais φ0 tem que ser negativo. Beleza? Exercício 3. Um movimento harmônico simples tem amplitude de 8 cm e período de 4 segundos. Calcular a velocidade e a aceleração 0,5 segundos após a partícula ter passado pelo ponto extremo da trajetória. Bom, a gente tem aqui a representação do exercício. Nesse exercício a gente vai ter uma relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular. Beleza? A gente tem uma partícula que estaria aí no extremo de uma trajetória, né? Ela faria esse movimento. E o exercício pede para a gente a aceleração 0,5 segundos após a partícula ter passado pelo ponto extremo, que seria o ponto que ela se localiza aqui. A gente tem a amplitude, que é igual a 8 centímetros, o período, que é de 4 segundos, e aqui no primeiro caso, a gente vai ter a partícula no ponto A, que seria esse ponto aqui, onde φ0, a fase inicial, é igual a π. Por que eu estou falando do primeiro caso? Porque aqui a gente vai ter dois extremos, né? A gente vai ter um extremo para quando a fase inicial é igual a π e um extremo para quando a fase inicial é igual a zero. Ele não determinou aqui qual seria o ponto extremo. Só pediu a velocidade e a aceleração 0,5 segundos após a partícula ter passado pelo ponto extremo da trajetória. Então a gente vai fazer o cálculo aí para os dois pontos. No primeiro caso, fase inicial é igual a π radianos. O período a gente sabe que é igual a 4 segundos. A gente já consegue encontrar aí a pulsação, né? Vai ficar 4 igual a 2π sobre a pulsação, que vai ser igual a π sobre 2 radianos por segundo. A equação da velocidade, a gente sabe aí
que é menos amplitude, vezes ômega vezes o seno de ômega-t mais φ0. Substituindo os valores, vai ficar menos 8, que é a amplitude, vezes π sobre 2, que é o ômega que a gente descobriu aqui em cima, vezes o seno de ômega, vezes o tempo, que é de meio segundo, né? Mais φ0. A gente vai encontrar aí que a velocidade vai ser igual a menos 4π vezes o seno de 5π sobre 4, que é igual a 8,88 centímetros por segundo. Já a aceleração vai ser dada por menos amplitude vezes ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega-t mais φ0. Substituindo os valores, vai ficar menos 8 vezes π sobre 2, que é ômega, ao quadrado, vezes o cosseno de ômega, que é π sobre 2, vezes meio, mais φ0, que seria π. A gente vai encontrar aí que a aceleração vai ser igual a menos 8 vezes π ao quadrado sobre 4, vezes o cosseno de 5π sobre 4, que seria π sobre 2 vezes meio, mais π, né? A gente vai encontrar aí que a aceleração vai ser igual a 13,98 centímetros por segundo ao quadrado. No segundo caso, quando a gente tiver a partícula aí no ponto que a gente vai chamar de B, que seria o ponto 0 aqui, a gente vai ter aí φ0 igual a 0 radianos, que seria a fase inicial. Beleza? Vamos substituir aqui na equação da velocidade e na da aceleração, assim como a gente fez no item anterior. Então a velocidade é igual a menos a vezes ômega vezes o seno de ômega-t mais φ0. A amplitude é menos 8, ômega π sobre 2. O tempo é igual a meio. E agora o φ0 vai ser igual a zero. Então vai ficar a velocidade igual a menos 4π vezes o seno de π sobre 4, que vai ser igual a menos 8,88 centímetros por segundo. Já a aceleração vai ser igual a menos a amplitude vezes pulsação ao quadrado vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo mais φ0. Vai ser a mesma coisa da outra equação, né? Só vai mudar o φ0 aqui no final, que vai ser igual a zero. Vai ficar menos 8 vezes π ao quadrado sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 4, que seria o resultado de tudo isso aqui, né? Vamos simplificar, vai ficar menos 2π ao quadrado vezes o cosseno de π sobre 4, que vai ser igual a menos 13,98 centímetros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, pessoal, então a gente está aí finalizando mais uma aulinha do nosso curso de mecânica. Valeu!